Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso canal para trazer para vocês mais pesquisas acerca da história do Espírito Santo. E agora eu vou trazer aqui uma coisa bacana, gente, que é para tratar sobre a comarca de Vitória, a comarca de Nossa Senhora da Vitória, província do Espírito Santo. São relatos que a gente encontrou aqui ainda do século XIX, dentro dos anais da Biblioteca Nacional. Os pesquisadores na época, junto com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, faziam esses relatórios, né, de como funcionava todas as comarcas do Brasil, fazendo um levantamento mesmo sobre população, sobre a população livre, a população cativa, sobre as igrejas, quem é o responsável pela Câmara, quem é o delegado, e a geografia, um pouco da história desses municípios, né, dessas comarcas. Então é muito interessante a gente fazer essa leitura, porque você vai entendendo mais ou menos como é que esse panorama que sai de uma sesmaria até chegar a ser um município, né? É muito interessante. Então a gente está falando aqui do Segundo Império ainda, antes da abolição, 1881. Você encontra aqui, gente, esse aqui é o site da Biblioteca Nacional, tá? Que é maravilhoso, a gente encontra tanta coisa, mas tanta coisa, gente. Para quem é pesquisador, historiador, geógrafo, quem é um entusiasta, né, curioso, aí você vê, eu trouxe aqui esse relatório de 1881, que foi transcrito em 1990 para a Biblioteca Nacional. E aí você vê aqui, gente, ele fala do Espírito Santo, notar que as respostas das câmaras de Guarapari e Cachoeiro foram enviadas bem antes do ofício do Palácio. Então, o governo geral mandava um pedido, né, para as comarcas de todo o Brasil, para que enviassem para ele nessa época um relatório sobre a população, sobre tudo, né? Navegação, portos, etc. Muito interessante de ler. E apenas 6 municípios espírito-santenses atenderam ao apelo da Biblioteca Nacional: a capital, né, Vitória, Guarapari, Cachoeiro do Itapemirim, Vila do Espírito Santo, que é a Vila Velha, né, Barra de São Mateus. As respostas estão colocadas por ordem alfabética dos municípios, à exceção da capital, né? Esses 2 municípios não enviaram matéria original, limitando-se a transcrever estudos publicados no jornal O Espírito Santo. Você vê também, né? Olha só. Então, o jornal O Espírito Santense era um órgão governamental na época, né? Pegava os jornalistas, né, escritores na época, pegavam esses relatórios antigos, publicavam no jornal. Aí o próprio governo pega o que foi publicado no jornal e envia para a Biblioteca Nacional. Ninguém vai na biblioteca pública, na biblioteca, né, onde tem os documentos originais, na fonte original, mas manda uma coisa que foi publicada num jornal, num periódico aqui no Espírito Santo, né? Você vê como é que funciona o serviço público, né, desde sempre, desde lá, né, do final do século XIX, né? Aí a gente vai tratar aqui de todas essas comarcas, né, começando com a comarca de Vitória. Aí nós temos aqui Cachoeiro do Itapemirim, que aliás tem um relatório bem vasto, bem grande, tá? Porque era uma comarca muito bem organizada, né? Também Iriritiba, que era município de Guarapari, que é o Benevente, né, Anchieta, né? Que é claro, é um local muito importante, né, na historiografia capixaba, né, por conta do padre José de Anchieta, etc. Naquela época já era muito importante, né? Aqui também Linhares, né, que mandou esse relatório. O município do Espírito Santo, que é Vila Velha. E hoje a gente vai tratar de Vitória. Vocês estão vendo aí a página da Biblioteca Nacional, que aliás eu vou até colocar aqui para vocês. Para quem não conhece, tá aqui nos meus favoritos, né? Tá aqui, gente, ó. Esse é o site da busca da Biblioteca Nacional. Você vem aqui
e você pode escolher primeiro pela localidade. Você vem aqui, tem todos os estados do Brasil, inclusive Itália, França, etc. Né? Ou você pode procurar pelo período também, né? Pela data. Aqui ele vem em décadas, desde o século XVIII, né, até 2024. É muito legal, gente. Ou você pode procurar também pelo periódico, né? Aí são centenas e centenas de periódicos. A maioria deles, né, não existe mais, né? Então você vê aqui os jornais, revistas, esses periódicos da Biblioteca Nacional, Anais da Marinha Brasileira, do Exército Brasileiro, a Guerra da Cisplatina, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Nossa, é muito bacana, gente. Relatórios da Aeronáutica, da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, dos Voluntários da Pátria, da Guerra do Paraguai, tá tudo aqui. Para quem gosta, né? Eu amo, né? Ficar lendo esses jornais antigos, eu adoro. E eu vou passar para vocês agora, ao fundo, essa maravilhosa fotografia do Victor Fronde, tirada em 1860 aqui em Vitória, né? Ali do morro da Santa Casa de Misericórdia. Esse casario todo que vocês estão vendo aí, gente, na verdade são barracos, né, que você está vendo aí, nesse alagadiço, é o Parque Moscoso, tá? Essa foto tem 150 anos, mais ou menos, né? Aí vamos lá, vamos nos anais da Biblioteca Nacional, província do Espírito Santo, comarca de Vitória, município de Nossa Senhora da Victória. Fica a 20 graus, 19, 23, latitude sul, 40, 23, longitude 0, meridiano, Greenwich. Oferece à capital do Espírito Santo franca entrada em seu porto aos navios que a demandarem. Antigamente já tinha esse palavreado, né? É muito bacana, eu adoro. O navio, o comandante, o capitão demanda o porto, né? Aí, que é uma baía, né? Vitória é uma ilha, nós temos aqui um grande arquipélago, eram mais de 50 ilhas, muitas já foram aterradas, mas Vitória é uma baía, você entra, uma baía muito tranquila. Nós temos de um lado o Oceano Atlântico e por dentro da baía o Rio Santa Maria. A barra é acessível a embarcações cujo calado não exceda 20 pés e logo à entrada avista-se de um lado e do outro altas colinas que a margeiam e embelezam. Aí você vê o português aqui, tá? Ó. Essas colinas com 2 L's que estão margeiam, olha aqui, embelezam, olha lá, 2 L's, S-A-O-T-I-O, né? Interessante, né? E sobressaindo, olha como é o sobressaindo. Sobressaindo, muito bom, né? Sobressaindo a quem vê o Convento da Penha, o Convento de Nossa Senhora da Penha, uma das maravilhas do Brasil. À direita, enfrenta-se com o Leopardo, que é a Jucutuquara, antigamente chamava Frei Leopardo, né? A Pedra dos Dois Olhos, e à esquerda o Pão de Açúcar, né? Que assim era chamado o nosso Penedo, que está aqui à minha esquerda, mais ou menos, à minha frente aqui. Deixa eu ver, que se elevam sobre as demais colinas, oferecendo ensejo para admirar-se a beleza e a arte com que a pródiga natureza ornamentou a entrada da capital, uma das melhores da nossa costa. O aspecto é agradável. Então ele faz aqui um relato até poético, né, da entrada da Baía de Vitória aqui, dizendo que é uma das mais bonitas e melhores entradas do Brasil, da costa, né, de portos do Brasil, e o aspecto é muito agradável. Depois da barra, segue-se o ancoradouro, que se estende com X, além de 5 milhas, com o fundo nunca inferior a 6 metros. Então você vê que aqui dentro da baía, o calado nunca foi menor do que 6 metros, né? Hoje é muito mais, claro, que entram navios de maior porte aqui, né, de pequeno porte. Mas nessa época aí, os navios que entravam aqui eram aqueles navios muito menores, né? Pelo norte, sul e oeste, é todo o terreno montanhoso e irregular, existindo parte cultivada, e o mais é mata. Da Barra a Inhanguetá, contam-se 8 ilhas que se denominam Ilha do Boi, Ilha das Neves, Ilha do Bode, essa está aterrada, Ilha dos Papagaios também está aterrada, Ilha das Cobras, Ilha das Pombas, Ilha do Príncipe e Ilha de São Salvador,
umas em cultura e outras abandonadas. Então você vê que nessas ilhas aqui de Vitória, tinha pessoas morando lá e criando bode, cabrito, porco, galinha, né? E aquilo eram víveres que você depois vendia, né? Usava para consumo próprio, mas também vendia. Interessante, né? Aí falando aqui de rios e lagos. O território é cortado ao sul pelo rio Jucu, que deságua na parte deste nome para o oceano, lá na Vila Velha, né? Sendo sua nascente na Serra do Engano, prosseguindo em diversas direções, recebendo em seu trajeto pequenos rios com várias denominações, ora navegável, ora em cascatas, até precipitar-se na Pedra da Mulata, onde se despenha delevada, de apóstrofo elevada, altura para mansamente deslizar-se, recebendo em seu dorso a afluência dos rios Viana e Araçatiba, que lhe aumentam o volume e o torna majestoso, o rio Jucu, né? E soberbo em certas épocas do ano, quando transborda e inunda as campinas que tanto a formoseiam, quando o seu nível natural, para mais abaixo desviar-se uma boa parte de suas águas, que tomando direção do canal aberto pelos extintos jesuítas, apelida-se de Caçaroca, Marinho e Paú. E vem despejar em frente ao Porto Velho, pouco acima da cidade aqui da Vitória, né? Para unir-se às águas do oceano que formam o ancoradouro da capital. Então você vê, o rio Jucu vem de Vila Velha, né? Com a nascente na Serra do Engano. Em muitos lugares ele é navegável e tal, e vem recebendo águas do Viana, do Araçatiba, e vai enchendo, em certas épocas do ano ele transborda e inunda as campinas. Você vê que ele está falando ali, gente, da região do Rio Marinho, da região de Jardim América, da região onde hoje alaga em Vila Velha também, na divisa do Rio Marinho entre Cariacica e Vila Velha, sempre alagou porque fica abaixo do nível do mar, né? E ali havia uma grande fazenda de jesuítas nessa região, né, até a expulsão dos jesuítas aqui, e lá no Caçaroca, no Rio Marinho e no Rio Paú, né? E ele vem e deságua, né, o Jucu deságua aqui no porto e se mistura com as águas do mar, etc., né, e dá ancoradouro aos vários portos aqui de Vitória. O Porto Velho e o Porto de Vitória, etc., né? Isso ao sul, né? Ao norte é atravessado pelo decantado rio Santa Maria, navegável na distância de 31 milhas até a florescente vila de Santa Leopoldina. Você vê que até 1886, segundo o relatório aqui da província do Espírito Santo, né, do Palácio do Governo, para os anais da Biblioteca Nacional, esse rio era navegável, gente, até Santa Leopoldina, porque Santa Leopoldina era, nessa ocasião, a vila mais importante do Espírito Santo, né? Com muita navegação, subindo e descendo o rio, para abastecer Vitória de vários produtos, né, daquela região. Aí ele fala de Santa Leopoldina que, ao ser exato as predições de que dizem foram de José de Anchieta, terá ali fundamento uma capital que guarda a um templo cujas portas terão fechaduras de ouro e chaves de prata, né, falando do rio Santa Maria, falando de Santa Leopoldina, o Anchieta, tá, gente? De tão rica será aquela cidade que poderia até ser uma capital, né? O meu avô conta, o meu tio-avô Júlio Gaúcho, Júlio Ferreira da Silva, tinha uma loja chamada Leão do Norte lá em Santa Leopoldina, criou toda a família lá. E meu avô Joaquim, aqui na Vila Rubim, Paú e Vila Rubim, meu bisavô, eles tinham uma baleeira e subiam o rio Santa Maria até Santa Leopoldina para encontrar o irmão e a família lá e trazer produtos, etc., né? Aí ele segue dizendo aqui: este rio transporta-se para o primeiro dos outros incultos que dividem esta província com a de Minas Gerais, onde a existência de outros rios tributários do Grande, o Rio Doce, dividem suas águas e uma boa parte delas desviando-se até em cascatas, acolá em abismos, com os concursos dos rios Ribeirão do Ouro, Rio Bonito, Ribeirão da Prata, Ribeirão dos Pardos, Ribeirão da Farinha
e Ribeirão do Norte e forma a Grande Cachoeira da Fumaça, que, bifurcando-se na ponte do funil, por onde segue passando pela Maia, recebe o batismo de Santa Maria, o qual vem se juntar aos rios Curubixá, que deve ser o Curubixá, né? O Caiobá, ou Caiouba, o Mangaraí, o Aroúba, ou Aroúba, o Boapuba, ou Boapaba, né? Aí tem várias grafias e as pessoas falavam de forma diferente, porque são todos nomes indígenas, né? E o Tangui, ou Tanguá, para encorpados derramar-se no tradicional lameirão, o lameirão lá da UFES, né? Ele vem descendo, né, pela serra, passa no Rio Doce, vem descendo de Minas Gerais e vai se juntando, esses rios todos vão se juntando. É sensacional aqui o jeito como ele descreve isso aqui, né, gente? Vindo das Minas Gerais, né? Outros tributários do Grande Rio Doce, que são Ribeirão do Ouro, Rio Bonito, Ribeirão da Prata, Ribeirão dos Pardos, Ribeirão da Farinha, do Ribeirão do Norte. Aí eles formam a Cachoeira da Fumaça, famosa, né? Aí passa pelo Maia, não sei que Maia é esse, se é um rio também, ou se, é um rio, gente, é um rio. Ele é chamado de Maia por conta de alguma família, com toda certeza, entre Minas e Espírito Santo. E ali, no Espírito Santo, ele recebe o nome de Santa Maria, né? Aí, repetindo, ele tem o Curubixá, Caiobá, Mangaraí, Aroubá, ou Aroúba, Boapuba, ou Boapaba, Tangui, e entram no Lameirão, onde as águas se separam, parte para a Ponte da Passagem, né? Ou nas Goiabeiras, né? Já em 1880, né? Braço do mar que circula a ilha, onde se assenta a cidade, né, de Vitória, e parte para vir até a Bahia da capital, passando por duas gargantas ou aberturas dos lados da ilha de São Salvador, e assim aumentar o reflexo das águas que descem em busca de terra. Interessante o texto, né? A gente de vez em quando se embola um pouco com o texto, porque ele a forma da escrita é muito diferente, né? Mas é muito legal de ler isso aqui. E a salubridade? O município é geralmente sadio. Minerais. Em Vitória existem diversas minas auríferas, com ouro, né? Tem prata, ferro e enxofre. E outras de barro de olaria, para a fabricação de telha e tijolo. Aqui nós temos realmente muitas olarias, né? Desde o início da colonização. Assim como a abundância de penhascos, onde se faz extração de pedra para edificações. Então, e as madeiras, né? As madeiras, há muitas espécies de madeiras de construção e marcenaria, sendo as mais comuns o jacarandá, peroba, óleo, sassafrás, pau-brasil, vinhático, etc. E a história? A primitiva ilha de Duarte Lemos, que mais tarde se denominou Vila da Vitória, devido a uma grande batalha em que foram rechaçados os holandeses e a heroína Maria Ortiz cometeu os maiores atos de bravura, é hoje a cidade de Vitória, capital da província do Espírito Santo, que foi elevada à categoria de província com suas co-irmãs, tendo sido, antes de sua descoberta, denominada pelos aimorés, que a conquistaram, aos tupiniquins e guainás, e foi por carta régia de 1º de junho de 1534, doada pelo el-rei Dom João III, a Vasco Fernandes Coutinho, em recompensa por serviços prestados por este fidalgo na Ásia Portuguesa. Seu donatário, aportando a 23 de maio de 1535, denominou-a Capitania do Espírito Santo em honra do dia da sua chegada, né? Essa história a gente conhece bem. 30 anos depois, em 1565, Vasco Fernandes Coutinho, filho do primeiro donatário, enviara a Estácio de Sá mantimentos e 200 índios frecheiros ao mando do Araribóia para expelir os franceses e tamoios, seus aliados da ilha, hoje fortaleza de Villegagnon. E a topografia da cidade, gente? Vitória, a cidade, está assentada à direita da baía que margeia a cidade. As ruas, embora não primem pelo nivelamento, são todas calçadas a pedra. Você vê que era tudo no pé de moleque aqui em Vitória até 1880, né? A maior parte das casas são de sobrado, havendo muitos prédios importantes.
Os edifícios públicos constam da seguinte nomenclatura: Palácio da Presidência, cuja edificação teve início em 1551 pelo padre Afonso Brás, da Companhia de Jesus, né? O Convento de São Francisco, o Convento do Carmo, com as respectivas capelas e ordens terceiras, Igreja da Matriz, São Gonçalo, que é onde fica o Palácio Anchieta hoje, né? Também o Palácio da Presidência, a Igreja da Misericórdia, essa não existe mais, né? A Capela Nacional também não. Igreja do Rosário está lá no mesmo jeito, aqui atrás de mim. A Igreja da Conceição da Praia, essa também não existe mais, ali na Praça Costa Pereira. Igreja de Santa Luzia, Hospital da Caridade, que é lá na Santa Casa, né, de Misericórdia. O edifício da Assembleia Provincial, com casa de comarca, a casa de Câmara e cadeira, tudo junto, tá, gente? O edifício da Assembleia ficava junto com a Câmara, né, e junto com a cadeia pública. A Casa de Mercado, de Instrução Pública, edifício da Estação Telegráfica e o edifício da Alfândega, que está em reconstrução. Isso em 1880, o edifício da Alfândega, aqui na Praça 8 de Setembro, estava em reconstrução. E nesse período, o edifício da Alfândega ficava à beira-mar, né? Depois tudo foi aterrado. A população, gente, a população do município é calculada em 30 mil almas. Você vê que em Vitória, veja, toda a região de Vitória tinha 30 mil habitantes aproximadamente em 1880, mais ou menos, né? Sendo 1/3 a da capital. Então 10 mil pessoas moravam aqui na Cidade Alta e Cidade Baixa. Agricultura consiste na cultura de café, cana-de-açúcar, mandioca, algodão, milho, arroz, feijão, mamona para o óleo, né? E diversidade de frutos e legumes. Criação de gado vacuno, cavalar, né? Laranjeiro, cabrum, suíno e aves domésticas. E a indústria fabril, vejam que interessante isso aqui, né? A indústria fabril é de açúcar, aguardente, né? Mandioca, fubá de milho e arroz. Panelas de barro, veja. Gente, as panelas de barro são muito mais antigas do que a gente pode imaginar. Nas olarias, né? Também telha, tijolos de alvenaria, redes de balançar, redes de pesca, peneiras, chapéus de palha, fio de algodão e tucum, pano de algodão grosso para fazer sacaria, né? Aquela juta, pesca de peixe para consumo e salgas destinadas à exportação. Você vê que o peixe era consumido aqui, também era salgado e depois ia de navio para outros lugares, né? Também cal de marisco, que era muito utilizado aqui para a caiagem das residências, das fábricas, etc. Ainda a indústria fabril. Também existe uma fábrica de sabão, uma fábrica de cerveja, uma fábrica de açúcar refinado, um cortume e uma fábrica de gás para iluminação da cidade. Olha que interessante. Como era o comércio em Vitória em 1880? A exportação compreende café, açúcar, milho, arroz, farinha, feijão, aguardente, mamona, sola, epicacunhanha. Caramba, sola, epicacunhanha. Caramba, isso aqui agora me pegou, tá? Cadê? Aqui. Gente, eu não sei o que é isso. Mas vamos embora. Jacarandá e outras madeiras. Será que é uma árvore? Não sei. Vamos pesquisar? Sola epicacunhanha. Olha lá, gente. Cultivo de epicacunhanha. É uma planta medicinal, pessoal. É uma planta medicinal. É isso aí. Tá aqui ela, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Nada como o pai dos burros, né? Vamos seguir. A importação é de fazendas, ferragens, louças, papel, farinha de trigo, carne de charque, graxa, breu, alcatrão, azeite doce, salitre, fumo,
aguardente de Campos e Itapemirim, sal, banha, manteiga, azeitonas, conservas, e isso tudo Vitória importava, gente, tá? A gente exportava açúcar, café, milho, arroz, farinha, feijão, aguardente e tal, né? Mamona, jacarandá, outras madeiras e coisa. Agora a gente importava muita coisa, gente. Você vê como era, né? Por isso que tantos comerciantes capixabas ficaram muito ricos, né? Porque o cara tinha um barco, né? Pegava uma grana com os amigos ali, fazia uma empreitada de navio, o navio ia para o Rio ou para Salvador, pegava esse material que vinha de fora, de outros países até, ou de Pernambuco, né? E aí o cara fazia festa, bicho. Chegava em Vitória aqui, ó, vendia roupa, né? Fazendas, né? Ferragens, louças, papéis, farinha de trigo, charque, graxa, tudo isso o capixaba comprava e vinha importado, sabe lá, a que peso, né, monetário, né? Conservas, pinhos, máquina de costura, motores e artefatos. Os gêneros são exportados para o Rio de Janeiro, Bahia e algumas vezes para Pernambuco, né? Como eu falei, Pernambuco era uma província muito importante, sendo a maior parte do café exportado diretamente para a Europa, de onde também se recebem carregamentos em direitura. Vamos seguir, falando ainda de Vitória, né? Como é a instrução? Bom, para a instrução primária, há na província 70 escolas públicas do sexo masculino e 28 escolas públicas do sexo feminino. Também conta com o Ateneu Provincial, aqui na Cidade Alta, para a instrução secundária dos moços que querem se dedicar às letras, e também o Colégio de Nossa Senhora da Penha para a instrução superior das senhoritas, né, perdão. Ambos os estabelecimentos são providos de pessoal docente para o ensino, havendo um inspetor-geral de instrução pública que dirige e fiscaliza toda a instrução. Há também uma biblioteca pública para aqueles que quiserem frequentar e 3 tipografias onde se imprimem os jornais, sendo um deles o diário, né? Olha que bacana. E a divisão eclesiástica, como era essa divisão, né, que é interessante, né? Antes de haverem cartórios e tudo, quem fazia toda essa divisão era a igreja, né? Pertence este município, com toda a província, a diocese do Rio de Janeiro, pertence, né, essa diocese capixaba pertence à do Rio, dividindo-se a província em 13 municípios, 3 cidades, 12 vilas e 25 paróquias. Todo o trabalho, gente, de registro de batizado, casamento, óbito, sepultamento, batismo, tudo isso era feito pela igreja, né, nessa época, né? Fazendo parte do município da capital, o de Nossa Senhora do Rosário, da Vila do Espírito Santo, que é a Vila Velha, e também a de Nossa Senhora da Conceição, da Vila de Viana, que também pertencia à Vitória, o que se vai inaugurar uma freguesia de Santa Leopoldina. Autoridades judiciais. O município da capital, Vitória, compõe-se do juiz de direito, que também é juiz dos feitios da fazenda. Você vê que interessante, né? O juiz de direito responsável aqui na capital era também juiz da fazenda, né? Ele também fazia a receita, digamos, municipal, né? Tem também o chefe de polícia, juiz municipal, o juiz de órfãos. É muito importante isso aí, como havia órfão, né, gente? Impressionante. Delegado de polícia e 5 subdelegados, tem o promotor público, 3 tabeliões de notas, tem escrivães, 2 escrivães de órfãos e um deles escrivão dos feitos da fazenda. E as obras públicas, né? Vamos ver como é que estavam, né? Como é que estava o andamento das obras públicas em Vitória no final da década de 1880. Conta-se o Palácio da Presidência, que também é ocupado pelas repartições da Fazenda Geral, Provincial, o Correio, também o edifício da Câmara Municipal, onde no segundo pavimento funciona a Assembleia Provincial, o edifício da Instrução Pública, o edifício do Mercado Municipal, o antigo Mercado Velho, né, que foi demolido, não existe mais, onde estão os Correios hoje, o edifício da Estação Telegráfica, o edifício da Alfândega,
o Hospital de Caridade, né, que é a Santa Casa de Misericórdia, o Matadouro Público, que fica em Cariacica, lá do outro lado, no Rio Marinho, né? Perdão, lá do Rio de Santa Maria, lá em Santo Antônio, o Matadouro Público ficava lá na saída do Santa Maria. Duas fontes de água potável e 4 chafarizes, né? Tem a fonte de água potável da Fonte Grande, da Gruta da Onça, e os chafarizes, inclusive chafarizes aqui na Cidade Alta, né? E as rendas? As rendas da província do ano passado foi orçada em 420 contos, sendo 265 de direitos de exportação e mais impostos diversos, né? Essa era a renda bruta, digamos, né, da província, 420 contos o ano, anual, sendo que a metade, né, dessa renda provincial advinda de impostos e exportação. A Receita Municipal foi orçada no mesmo tempo em 21 mil contos de réis, concorrendo para ela o dízimo do pescado. Veja, o pescado pagava impostos, né? O talho do gado, o imposto de porta aberta, para quem tem comércio, loja, o talho do gado é quando se matava o gado, a aferição de pesos e medidas, né? Também havia essa aferição para quem fazia venda de produtos como legumes, verduras e carnes, etc., fazer o peso, então tinha uma aferição desses pesos. Isso é muito importante, né? Porque os pesos eram de ferro. Na casa do meu avô tinha aquela balança antiga do século XIX, com aqueles pesões de ferro, e aquilo tinha que ser aferido de alguma forma. E o cara que tinha comércio, nessa época, ele pagava para que esses pesos fossem aferidos, né? E as medidas também, todo tipo. Multas e outros impostos também faziam parte dessa receita municipal, de 21 contos, né? Ou 21 mil réis. A municipal, a provincial era de 420 mil contos de réis. Curiosidades. As que existem já estão descritas. Interessante, né? E a distância. Esta capital está situada entre o Rio e a Bahia, distando 264 milhas marítimas do primeiro, né, do Rio de Janeiro, e 465 milhas marítimas de Salvador. Contém várias estradas de difícil transporte para o interior. Seria de grande proveito e de muita prosperidade para a província a realização de uma via férrea. Vejam o pedido aqui. O cara finalizou o texto que ele enviou falando sobre a província do Espírito Santo em 1886, fazendo esse panorama aí, né, da década de 1880, fazendo algum pedido, né? Ele foi muito inteligente aqui, né? Uma linha férrea que há muito se projeta e que nos pusesse em comunicação direta com a província de Minas Gerais. Com certeza, de tal empreendimento depende unicamente o próspero e brilhante futuro desta província, que contém em si todos os elementos naturais para a sua prosperidade. Por isso que, dispondo de uberdade prodigiosa e de todos os elementos para o seu engrandecimento, só aguarda a disposição de ânimo e braço protetor que a tire do estado de inação em que jaz atrofiado. Vejam, gente, esse texto é maravilhoso. Esse texto final aqui é incrível, incrível. Município da cidade da Vitória, capital da província do Espírito Santo, 8 de junho de 1886. Assinado por Francisco Tagarro, né, o secretário da comarca, José Antônio Vieira de Faria. E olha que interessante. Esse texto final, vou até repetir porque é muito legal, gente. Ele assina pedindo que Vitória possua uma ligação férrea com Minas Gerais, porque Vitória tem toda a estrutura já pronta de porto para receber o que vem das Minas Gerais, para que seja exportado tanto para outras cidades do Brasil, outras províncias, ou para o exterior, para a Europa especialmente, né? Aí ele diz aqui, com certeza, de tal empreendimento, dessa estrada de ferro, Vitória-Minas, né, depende unicamente a prosperidade e brilhante futuro desta província do Espírito Santo, que contém todos os elementos naturais para a sua prosperidade, a uberdade prodigiosa, né? Existe
uma vontade do povo, da cidade, de dar, né, continuidade a esse desenvolvimento, né? E esses elementos são importantes para o seu engrandecimento e só aguarda a disposição de ânimo e braço protetor. Ele fala do imperador, né? Que tire a província do Espírito Santo do estado de inação em que jaz atrofiada. Outra, top. Muito legal esse texto. E, de certa forma, né, a gente ficou desse jeito durante muito tempo, né? Então ele assina aqui o passo da comarca e tal, né? E a gente termina aqui o vídeo de hoje fazendo essa leitura dessa maravilhosa transcrição que está aqui na Biblioteca Nacional, ó. Aqui nos anais da Biblioteca Nacional, página 1990, né, que você vê aqui, ó, anais da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, página 110 a 230, não, livro 110, de 91 a 230, 1990. E você continua vendo aqui, ó, todo esse texto que eu acabei de ler para vocês, acompanhando aqui essa leitura maravilhosa, né, desse texto maravilhoso, né, que a gente extraiu aqui dos anais da Biblioteca Nacional. Então, pessoal, muito obrigado, tá? A gente faz esse trabalho por curiosidade, por amor ao Espírito Santo, para tentar trazer de volta toda essa história que está esquecida, né? Está ali dentro de gavetas e a gente tem que abrir essas gavetas, tirar a poeira e trazer de volta para a gente poder entender onde nós estávamos, onde estamos e para onde a gente está querendo ir. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.